Em outubro de 2010, uma única ação colocou o dono dela entre os 7 homens mais ricos do planeta. Seu nome era Ike Batista, e ele não escondia para onde estava indo. Vou ultrapassar Carlos Slim, vou ultrapassar Bill Gates, serei o número 1 do mundo. O mercado não apenas acreditou, comprou. Fundos soberanos de Abu Dhabi entraram com 2 bilhões de dólares. BlackRock, Pinco e gestoras globais encheram portfólios com papéis do Grupo X. O BNDES operava como sócio. Presidentes apareciam ao lado dele em inaugurações. Você teria ficado de fora? Mas uma pergunta que ninguém fazia em 2010. O que acontece quando o único lastro real de um conglomerado de bilhões não é petróleo, é o preço de uma ação na tela? Os gráficos da OGX-P3 sabiam a resposta antes de qualquer manchete. E quem sabia ler o preço já estava vendo. Para entender o tamanho da queda, você precisa entender o tamanho do castelo. O Grupo X não era uma empresa, era um ecossistema de promessas interligadas. OGX no petróleo, OSX nos navios sonda, LLX no porto, MMX no minério, MPX na energia. Um império pré-operacional onde cada peça dependia das outras para parecer sólido. E o centro de tudo era o preço de uma ação. Em junho de 2008, o IPO da OGX captou 6,7 bilhões de reais, o maior da América Latina naquele ano. O mercado não estava comprando petróleo extraído, estava comprando a expectativa de bilhões de barris que algum dia sairiam da bacia de Campos. Os analistas usavam o modelo Fluxo de Caixa Descontado, FCD, uma fórmula que calcula o valor presente de uma empresa pelos fluxos de caixa futuros que ela vai gerar. A premissa era teórica, os barris ainda estavam no fundo do mar. O caixa ainda não existia, mas o preço da ação era real. E foi aí que começou o erro fatal. Entre junho de 2008 e 2011, Ike usou o preço inflado das ações da OGX como garantia para tomar empréstimos bilionários e financiar as outras empresas do grupo. Isso tem nome: Cross Collateralization, garantias cruzadas. Pense assim, você usa como garantia não dinheiro, não um imóvel, mas a cotação de um ativo que sobe porque o mercado acredita que vai valer mais. A mesma crença que sustenta o preço, sustenta o crédito. Se o preço cai, os dois desmoronam ao mesmo tempo. Você já tratou um gain não realizado como se fosse dinheiro no bolso? Aqui, isso aconteceu em escala de dezenas de bilhões de reais. Em junho de 2012, os relatórios geológicos internos já existiam. O Tubarão Azul, o carro-chefe da exploração, não tinha vazão economicamente viável. A realidade técnica batia de frente com a narrativa vendida ao mercado. A resposta de Ike não foi transparência, foi uma aposta maior. Ele estruturou uma put de 1 bilhão de dólares, uma opção de venda lastreada no próprio patrimônio. Traduzindo, assinou um contrato garantindo que se a OGX não entregasse o que prometeu, ele cobriria o prejuízo com dinheiro próprio. Para credores e grandes acionistas, esse contrato era prova de que o dono acreditava no negócio. Por que alguém colocaria 1 bilhão de dólares da própria fortuna como garantia de um ativo falido? Esse raciocínio tranquilizou a elite financeira global. BlackRock, Pinco, gestoras de pensão, o fundo soberano Mubadala com 2 bilhões de dólares na mesa, nenhum deles era iniciante. Todos compraram. Malu Gaspar passou anos dentro dessas negociações e documentou como isso foi possível no livro Tudo ou Nada, de 2014, link na descrição. Mas o que importa aqui não é o livro, é o instinto que capturou até quem sabia mais. O FOMO não tem nível de acesso, ele apenas tem intensidade. E o detalhe que ninguém calculou sobre aquela put de 1 bilhão de dólares? Você vai continuar operando sozinho, a decisão sempre vai ser sua. Mas existe uma diferença entre tomar uma decisão e entender qual instinto tomou ela por você. É isso que eu disseco aqui. Se esse vídeo acendeu uma luz na sua mente, inscreva-se agora e ativa o sino, porque o próximo caso vai direto no instinto que você ainda não aprendeu a nomear. Existe um padrão em todo colapso de alavancagem extrema.
O mercado não vira no momento em que o problema aparece, vira quando a narrativa que escondia o problema perde força. Na OGX P3, esse momento chegou sem manchete, chegou no preço. Ao longo de 2012 e início de 2013, os gráficos apresentavam uma sequência clássica de distribuição institucional. Topos decrescentes, fundos mais baixos e picos brutais de volume concentrados nos candles vendedores. Isso é a teoria de Down no mundo real. O Smart Money não anuncia quando sai, ele distribui gradualmente os papéis para quem ainda acredita na narrativa. Enquanto os releases saíam dourados, o gráfico sangrava. Mas quem segurava a OGX P3 em 2013 não estava olhando para o preço de entrada que tinha pago e para a promessa que tinha comprado. Isso tem nome nas finanças comportamentais: ancoragem. Você prende o julgamento ao passado, não ao que o mercado está dizendo agora. O mecanismo completo desse instinto e como desarmá-lo antes que ele destrua uma posição está no link que deixei na descrição. Mas o que o mercado fez com quem ficou ancorado aqui é mais didático do que qualquer livro. E o mercado dizia que quem sabia a verdade sobre os poços já estava fora. O que veio a seguir foi o que nenhuma garantia de papel conseguiu impedir. Eram maio e junho de 2013. A diretoria da OGX tinha os relatórios técnicos finais. O tubarão azul era economicamente inviável. Outros campos, o mesmo diagnóstico. O caixa não chegaria, nenhum banco aceitaria uma nova injeção de capital. Mas o mercado ainda não sabia. E foi aqui que o instinto de sobrevivência tomou o comando, não do varejo, do próprio controlador. Entre maio e junho de 2013, Eike Batista vendeu silenciosamente milhões de ações da OGX na bolsa, sem comunicado, sem aviso. Enquanto os releases sustentavam ajustes operacionais, o gráfico registrava aqueles picos de volume nos candles vendedores que leitores de preço identificavam como distribuição. Em parte, eram o próprio dono despejando os papéis no varejo eufórico. Aqui o primeiro sinal fecha. O gráfico avisava porque quem vendia tinha informação que o mercado não tinha. A dinâmica do preço não era só análise técnica, era o rastro de um crime. Em julho de 2013, o fato relevante chegou. A OGX admitia a inviabilidade comercial dos campos. A ação despencou de R$ 4,00 para R$ 0,30. Ao longo de 2013, 95% de destruição. Mais de 4.500 pontos foram arrancados do Ibovespa em uma única jornada. Os credores ativaram as margin calls, os bancos exigiram mais garantias e não havia nada para dar. E a put de US$1 bilhão, aquele contrato assinado com pompa para tranquilizar a elite financeira global? Em novembro de 2014, o Conselho aprovou um acordo que dispensou o pagamento, porque o dinheiro simplesmente não existia mais. A garantia era falsa. Em outubro de 2013, a OGX entrou com o maior pedido de recuperação judicial da América Latina até o momento. O Grupo X foi desmembrado. Cada empresa vendida a fundos abutres a preço de liquidação, o nome apagado. E em 2017, a cena que fechou o ciclo. O homem que tinha um McLaren na sala, que prometia ser o número 1 do mundo, apareceu nas câmeras da Polícia Federal com a cabeça raspada e uniforme de prisioneiro entrando no complexo penitenciário de Bangu, a acusações de corrupção e insider trading. Em maio de 2019, a CVM comprovou. A venda de ações entre maio e junho de 2013 usou informações privilegiadas. A multa ultrapassou R$ 536 milhões. O gráfico avisou antes de qualquer jornalista, antes de qualquer fato relevante. E quem comprava segurava o papel enquanto o arquiteto da bolha já havia saído pela porta dos fundos. 3 instintos operaram aqui, e os 3 podem operar contra você. O primeiro, alavancagem sobre expectativa. Eike usou o preço inflado de uma ação pré-operacional como garantia real de um conglomerado inteiro. Você faz a versão menor toda vez que opera alavancado em um ativo que sobe por narrativa, não por resultado. Quando a narrativa vira, o colateral some junto com o preço, e a chamada de margem não espera. O segundo, o volume fala antes da notícia. A OGXP3 mostrou topos decrescentes e volume vendedor explosivo por meses antes do fato relevante.
Quem ignorou o gráfico e segurou o baseado no preço de entrada, pagou o prejuízo de outro. Ancoragem no preço que você pagou é o instinto que mais destrói capital. O gráfico já tinha um obituário antes de qualquer manchete. O terceiro, garantia sem liquidez, é ficção. A put de $1 bilhão era uma promessa feita com uma fortuna que o dono já estava desmontando em silêncio. Antes de confiar em qualquer proteção que alguém te oferece no mercado, a pergunta não é quanto vale, é quem paga quando eu acionar. Você já segurou um ativo rumo ao zero porque confiou na narrativa e ignorou que o gráfico já estava gritando? Deixa nos comentários, qual foi o seu tubarão azul, o ativo ou a promessa que você deveria ter cortado antes que chegasse o fato relevante? E se você opera movido por um instinto que ainda não consegue nomear, aquele que te faz entrar cedo demais, segurar tempo demais ou sair exatamente na hora errada, clica agora no vídeo que está aparecendo na tela, porque os casos que estão lá foram escolhidos por um motivo. Cada um disseca um instinto diferente, e um deles é o seu. E se você quer entender como o smart money sai antes do colapso enquanto o varejo segura o prejuízo, o próximo caso disseca a mecânica da distribuição institucional em detalhes que nenhum release de imprensa vai te mostrar.